Abra suas Bíblias no livro de Êxodo 3. O versículo 2 de Êxodo capítulo 3 diz: Apareceu-lhes o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, que a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Glória a Deus. Muitas vezes a gente já leu isso. Tinha até uma música que canta, né? Tira, tira, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisa santo é. Mas ninguém para pensar. Por que Deus fez isso com Moisés? Deus, lá do céu, viu o sofrimento do seu povo, lá no Egito, e ouviu o clamor. Eles estavam escravizados no Egito, e assim permaneceram lá 400 anos, porque eles se distanciaram de Deus, se envolveram com os outros deuses, esqueceram de Deus. Mas então, quando eles lembraram de Deus, pelo sofrimento, o clamor do povo chegou aos ouvidos de Deus. Então Deus, a Bíblia diz, no versículo 8, Deus fala assim: por isso desci a fim de livrá-los. Veja que antes de Jesus, Deus habitava nos céus. Hoje não. Hoje a gente está louvando, a gente sente a presença de Deus aqui no nosso meio, porque nós somos templos do Espírito Santo, né? A Bíblia diz que nós, aonde está o reino de Deus? Está dentro de nós. Mas no Velho Testamento, na época antes de Jesus, não era assim. Mas Deus, quando desceu, Ele desceu no Monte Horebe. E a presença de Deus fazia uma sarça arder em fogo, não é? Veja que Moisés viu ela de longe. Porque Deus queria falar com Moisés. E Deus queria usar Moisés para libertar o povo. Porque Deus é assim. Ele poderia lá do céu libertar, dar ordens de lá e resolver tudo, né? Mas Deus não faz isso. Porque Deus age segundo a sua vontade, não segundo a nossa. E é isso que muitas pessoas às vezes não entendem. Pensa assim: porque se Deus é tão poderoso, por que isso me aconteceu? Por que Deus me pede isso? Por que Deus tanto, né? Quem nunca pensou isso? Todo mundo já pensou. Mas a única explicação é que Deus é soberano e age exclusivamente dentro da vontade dele. É por isso que você tem que andar dentro da vontade de Deus, porque se você estiver dentro dela, as coisas vão acontecer. Mas se você andar na sua cabeça, não, você vai ficar derrotado, porque Deus é soberano, age na sua vontade. Então veja que Moisés estava longe, apacentando as ovelhas do sogro dele, do Jetro. Então Deus apareceu-lhe a Moisés, porque Moisés viu. E conosco é a mesma forma. Quando Deus se mostra para nós, você vê, a primeira vez que você viu Jesus, você não viu de olhos, mas você viu com o seu coração, não viu? Então, você maravilhou com Jesus, com Deus, glória a Deus, que bênção, descobrir o sentido da vida. Mas veja que Moisés estava longe. Então Moisés
fez o que nós também fazemos. Temos vontade de nos aproximar de Deus. E é isso que Deus quer. Que você se aproxime dele. Mas na medida que Moisés foi andando em direção à sarça, foi ficando mais próximo, né? E maravilhado, vendo como é que ela não se consumia com fogo. Até quando Deus lhe disse: Moisés, Moisés. E ele responde: eis-me aqui. Note que Deus diz assim para ele: ó, não te chegues para cá. Não chega, para aí. Onde você está. Primeiro, tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar em que estás é terra santa. Quantas vezes a gente já viu isso, mas nunca parou para pensar por que Deus fez isso com Moisés, né? Veja, que quando você se aproxima de Deus, muitas vezes a gente conhece a Deus de longe. E de longe Deus não exige nada. Não é? Você olha para Jesus, vai em direção a Jesus, mas você continua do mesmo jeito. Não é? Quando você conhece Jesus, está todo sujo, impuro, todo cheio de pecado. Conhece Jesus e Deus é um Deus muito bom, abre os braços e nos recebe, não é? Mas na medida que você vai em direção a Jesus Cristo, vai chegar uma hora onde Deus fala para você: olha, sou José, Joaquim, pode parar. Agora você para aí. Primeiro, tira as sandálias dos teus pés. Sabe para que serve sandália? Naquela época, as coisas eram muito precárias, não era como hoje. Não havia asfaltos, pisos, porcelanatos. Era terra, pedras. Era solo nativo. E os homens colocavam sandálias nos pés, por quê? Para se proteger, porque para não pisarem em coisas que poderiam feri-los os pés. É o que nós fazemos quando nós andamos no mundo. A mesma coisa. Porque eles andavam por todos os lados, pisavam em plantas, em pedras, em uma série de coisas, mas a finalidade daquela sandália era para se proteger. Para evitar que as coisas com o piso desse mundo ferissem. Mas naquele dia, Deus havia saído lá do céu e parado naquela sarça no Monte Horebe, naquele local. E aonde a presença de Deus está, lugar santo é. Sabe por que você é santo? Em Colossenses 1:22 diz que agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para vos apresentar-vos perante ele santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Sabe por quê? Você foi feito santo? Porque o lugar onde Deus está é santo. E Deus está no seu coração. Deus disse a Moisés assim: Moisés, o lugar onde você está é santo. Retire a barreira, a proteção dos teus pés, para você pôr os pés na terra santa, para você tocar a minha santidade. E é exatamente como Deus faz conosco hoje. Você, quando começa a buscar Jesus, começa a seguir, aprender a palavra, viver com Deus, né? Mas chega uma hora em Deus fala assim: olha, tira a cabeça dessa crise, tira a cabeça da realidade da sua vida, coloca os olhos em Jesus, coloca os olhos em mim, e retira a proteção que você colocou nas tuas finanças, para você poder ofertar, dar o dízimo, por exemplo. Você tem que tirar as sandálias, porque nós, para nos protegermos, nós fazemos as contas da nossa vida, não fazemos? Você recebe tanto, tem que gastar tanto, não pode gastar mais do que ganha. E muitas vezes quando você vai dar dízimos e ofertas, a tua mente
pensa assim, olha, eu não vou dar não, porque se eu der eu vou perder esse dinheiro, vai me faltar. Só que muitas vezes, para você viver o milagre financeiro de Deus, você precisa tirar as sandálias. Tirar os mecanismos de proteção que nós construímos com o seguir da vida. Porque a Terra Santa vai fazer você prosperar. Muitas vezes, quando você precisa de cura, fica difícil. Porque a sua cabeça pensa assim, olha, se existe uma doença, eu preciso procurar os meios desse mundo, porque se não for pela forma do meio desse mundo, não poderei ser curado. Então Deus diz, olha, tira as sandálias dos teus pés. Tira o bloqueio da sua mente, para você poder tocar em mim. Porque quando você tocar em mim, as enfermidades vão sumir. Sabe? Se tirar as sandálias dos pés significa vencer a razão pela fé. É abster-se das coisas que te bloqueiam, que bloqueia você tocar em Deus, você estar mais próximo de Deus. Moisés, para aí, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é a terra santa. Na caminhada com Jesus Cristo, quando a gente é novo, a gente vai em direção a Deus do jeito que está, mas à medida que a gente se aproxima de Jesus, Ele começa a nos exigir uma série de coisas. Meu filho, pare aí, deixe os vícios para trás, tire as barreiras, abandone a mentira, deixe de roubar os outros, seja justo. Isso é tirar as sandálias. Então você vai poder pisar em solo santo. Deus falava boca a boca com Moisés. Deus queria Moisés como um servo, como uma pessoa que ele pudesse usar, mas ele precisava que Moisés fosse separado. No capítulo 19 de Êxodo, abre aí. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Veja que Deus é santo. E Ele falava para Moisés, porque todo o relacionamento de Deus com Moisés era baseado na santidade. Mas um dia o povo queria ouvir a voz de Deus. Deus quis aparecer ao povo. Então Deus ia estar no Monte Sinai. Mas para isso não era de qualquer jeito. Deus mandou que o povo santificasse. Sabe por que Deus mandou o povo santificar? Porque eles não eram santos.
E sabe por que eu entendo? Penso eu, que Deus falou, ninguém toca no monte, se tocar morre. Sabe por quê? No tabernáculo, o Santo do Santo era a representação de Deus, ali ficava, na Arca da Aliança, a presença de Deus, não é? E se o sacerdócio entrasse lá em pecado, ele morria. E quem entrasse para tirar ele, morria também. Em pecado, morria. Porque Deus não tolera o pecado. Naquele dia, Deus estaria no monte. E aquele povo era tudo pecador, não é? Se tocasse lá, morria. Então Deus quis aparecer ao povo. Moisés, santifica esse povo. Não me vai lavar as vestes. Vamos arrumar a casa. Então no terceiro dia, quando tocar a trombeta, eu vou subir. Mando o povo subir e eu vou aparecer. Para você ver a Deus, para você ouvir a voz de Deus, você precisa se santificar. Porque de qualquer jeito não vê. Deus não tolera o pecado. Deus não aparece no meio da imundície. Deus é Deus. E Ele é santo. A Bíblia diz em 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Se você não se santificar, você não poderá ver a Deus. A salvação é de graça. A vida com Deus é muito boa, mas existe um custo. Há muitas pessoas por aí que pensam que servir a Deus é careta, é coisa chata. O mundo prega coisas como liberdade. Sodoma e Gomorra viviam na total liberdade. E a total liberdade levou eles para o buraco. Porque a Bíblia diz que Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo do céu. E Abraão declamou a Deus: Senhor, se houver lá 10 justos, o Senhor não destrói? Ele falou: não, se tiver 10 justos lá, eu não destruo. Mas não tinha nem isso. É por isso que servir a Deus é chato aos olhos dos homens. Porque Deus vai exigir que você tenha um padrão de comportamento e um padrão de vida espelhado nele. Você é filho de Deus, não é? Não é filho de Deus? Você não tem filho? Não tem? E você cria seu filho conforme a educação do seu irmão, do seu vizinho? Ou você cria teu filho conforme a sua educação, conforme a sua maneira? O melhor que você vê. Você, quando educa seus filhos, educa da maneira melhor que você pensa que é, não é? Com a total integridade, né, de pensamento, pensando que ele vai chegar na idade adulta com um caráter melhor possível. Um caráter de honra, de respeito, de dignidade, não é assim? E Deus também educa os seus filhos conforme a educação dele. E sabe como Deus é? Justo, amável, benigno, misericordioso, compassivo, misericordioso,
Lamentações 3, 22, 23 diz que é por causa das misericórdias de Deus que nós não somos consumidos. Porque suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã. E esse é o padrão de comportamento que Deus espera que você tenha. Outro dia eu vi uma mãe falando numa entrevista e já chorava. E depois o repórter filmou a conversa dela com seu filho. E ela batia nele e falava: não foi essa a educação que eu te dei. Não foi isso que você aprendeu dentro de casa. E ele calado, com a cabeça baixa, ela batia nele e ele não reagia. Aquele rapaz havia roubado e foi pego para a polícia. E estava na cadeia, na delegacia. E aquela mulher, revoltada ao coração, chorava e falava para ele. E eu fiquei imaginando, falei: Deus, quando vê os seus filhos se perdendo, deve pensar a mesma coisa. Mas é que o amor de Deus é tão grande que Ele corrige aqueles que deixam se corrigir. Aquela mãe foi lá na delegacia e não se importou com o policial, com ninguém. Ela só apontava para ele e falava: não foi isso que eu lhe ensinei? Não foi isso que você aprendeu? Eu sou uma pessoa honesta. Trabalhei a vida inteira na casa de uma senhora. Nunca lhe retirei R$1. E você é uma vergonha, porque nem parece que saiu de mim. Aquele rapaz não ouviu os ensinamentos que aquela mulher deu a ele. E no mundo lá fora está cheio de gente pior que isso. Pessoas que foram criadas para seguir os ensinamentos de Deus, viver dentro da casa de Deus, viver conforme as orientações que Deus disse, mas se perderam, estão alheios às coisas de Deus. O nosso Deus é um Deus muito bom. E por isso nós temos que fazer o que Ele nos manda. Muitas vezes somos corrigidos por Deus. E coisas às vezes nos acontecem e a gente pensa assim: mas por que Deus permitiu isso? Será que eu mereço? Olha, a gente não merece nada de bom. Mas Deus dá tudo de bom. Porque Ele é o nosso Pai. E Ele nos ama. Então por isso não mede esforços para nos abençoar. Mas nós temos que nos esforçarmos para viver conforme a vontade de Deus. Porque se você não estiver focado, você se distrai. Para a gente viver uma vida de santidade, nós temos que focar em Deus. Você quando vai trabalhar, não foca no trabalho? Não foca? Você viu algum chefe de setor financeiro ficar com a cabeça em outro lugar? Não fica, porque se não focar ali, faz as contas tudo errado, paga os outros errado, dá prejuízo para a empresa, cobra os trem errado, não é assim? Tem que estar concentrado. E assim, para vivermos um Deus, temos que fazer o mesmo. Voltar os olhos em Jesus e falar: Senhor, faz de mim uma pessoa melhor. Limpa-me. Tira os bloqueios que impedem que eu veja o Senhor, que impedem que eu toque no Senhor. Hebreus capítulo 12, abre lá.
Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Siga. Santificação é um processo, não nasce do dia para a noite. Quem faz isso conosco é o Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito nós não sairíamos do lugar. Mas o Espírito de Deus é um gentleman. Ele só faz aquilo que você permite. O diabo que força os homens, que traz coisas desagradáveis sem a vontade deles, mas Deus não faz isso. Quando você dá abertura ao Espírito, você pede: Senhor, limpa-me. E o Espírito de Deus, então, que está no seu coração, começa a mudar, a mexer lá dentro. Então começa a fazer você perder o hábito, a vontade de roubar os outros, por exemplo. Não estou dizendo que vocês roubam ninguém, mas é só um exemplo. Então o Espírito de Deus começa a mexer e a mudar o seu caráter. Processo de santificação. Abandono dos mecanismos de defesa própria, que nos impede de chegar a Deus. Quando eu era jovem, eu ouvia dizer que as pessoas oravam para os enfermos, impunham as mãos e eu ficava maravilhado. E eu via pernas crescerem, via pessoas em cadeira de roda levantarem e andarem, e achava aquilo o máximo. Mas quando chegava a minha vez, eu não tinha coragem, porque havia mecanismos de defesa. Eu pensava assim: eu vou orar para esse rapaz, e se a lábide desse ele não levanta? E não acontece nada, eu vou ficar envergonhado. Mas então um dia, Deus tirou esse mecanismo de defesa. Porque eu vi um homem de Deus dizer assim: olha, para você curar um enfermo precisa de 3 coisas: Deus, o homem de Deus e o doente. Deus para pôr o poder, o homem de Deus para impor a mão, e o doente para receber a cura. Só isso. É uma coisa tão simples, mas aquilo ficou na minha cabeça. Falei: então para lá, se precisa de 3 coisas. Um dia eu achei um doente, foi a primeira vez que eu pus a mão nele, apareceu. Outro dia estava na rua, vi uma senhora com as pernas tudo torta, não conseguia andar na cadeira de roda. Eu lhe falei assim: olha, eu sei que Jesus pode curar a senhora, se a senhora acreditar. Eu falei para ela assim: Deus está aqui, quer te curar, né? Deus, o poder de Deus estava lá, o homem de Deus era eu, estava lá, e o doente também estava lá. Eu fiz 3 coisas. E ela falou: acredito. Eu orei para ela e falei: agora fica de pé. Quando eu pus ela de pé, ela não conseguia ficar, tanta dor. Tivemos que segurá-la. Eu falei assim: dá um passo e fala: sou curada no nome de Jesus. Ela deu um passo, deu o segundo, e eu perguntei: como é que está? Diminuiu a dor. Eu falei: opa, então Deus está curando. 3, 4, 5, andou sem dor. Já saiu andando. Na hora de ir embora, ela: espera aí que eu vou te acompanhar até lá fora. Agora eu posso andar, não tem mais dor. Fazia tempos e tempos sentado em cadeira que não conseguia andar. O processo de santificação é assim. Quando Deus limpa você, fica livre para o poder de Deus fluir sem barreiras.
Porque agora a minha mente é assim, eu tenho que curar. Jesus fala curar os enfermos, ele não fala assim, orai por os enfermos, né? Orar por os enfermos é vamos ver se cura. Curar os enfermos tem que curar. É isso que Deus faz quando santifica. Você fica mais próximo de Deus, o poder de Deus começa a fluir na sua vida. O versículo 28, ele fala assim, ó, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Você recebeu o reino inabalável, que é o reino de Deus. Ele está aí. Em Lucas 17, 23 diz assim, né? Os fariseus, 20:11, Lucas 20:11. Os fariseus perguntam a Jesus, onde está o reino de Deus? E Jesus fala assim, olha, o reino de Deus não tem aparência visível. Por isso você não vai ouvir dizer, olha, ele está lá ou ele está aqui. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Esse é o reino inabalável, dentro de você. Você tem que reter a graça de Deus, pelo qual nós sirvamos de modo agradável. Servir a Deus de modo agradável é servir a Deus em santidade, com a vida limpa, com reverência e santo temor. É isso que acontece quando você começa a se limpar. Todo mundo sabe as coisas que faz errado, porque o Espírito Santo mostra. E muitas vezes você quer abandonar aquilo, mas não consegue. Passa-se um tempo, continua a fazer. É como roer unhas. Já viu? Pessoas que roem unha e ficam com a mão na boca. Não é assim? Eu era assim. Ficava com a mão na boca o dia inteiro, nem via. São hábitos. O pecado é da mesma forma. Você nem percebe, está com a mão na boca. Um dia eu orei e pedi a Deus para tirar isso. Tirou. Mas sabe o que é que acontece? De vez em quando, bem de vez em quando, às vezes você está assim de boa, de nada, de repente você se pega com o dedo na boca. É isso que o diabo faz conosco. E você fala, opa, pera lá. No nome de Jesus, eu não ponho mais a mão na boca. E você tira. Viver com Deus é da mesma forma. Deus vai limpando você, mas à medida que você vai vivendo, o diabo bate a porta e dá-lhe para você pôr o dedo na boca de novo. Só que você precisa acordar. Fala, opa, Senhor, me arrependo disso aqui no nome de Jesus Cristo. Espírito de Deus, tira isso. Não permita que eu viva dessa forma. Deus manda nos purificar. Deus manda você santificar. Porque sem a santificação você não verá Deus. Você quer curar enfermos? Quer falar as coisas e elas acontecerem? Quer dar ordem para as coisas, para o tempo, e elas te obedecerem? Santifica. Então você pode aproximar mais de Deus. Porque se você chega a Deus, de qualquer jeito, Deus vai falar assim, opa, Moisés, para aí. Tira primeiro as sandálias dos pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Tira as sandálias, põe os pés aonde eu estou. Hoje
Você não tem lugar para ir, porque Deus está dentro de você. Mas você precisa tirar os bloqueios que te fazem, que te impedem de chegar mais próximo de Deus. É por isso que tem muitos cristãos que conhecem Jesus, começa a avançar e avançar, de repente estagna. Já viu? Fica parado, não cresce, não diminui, mas também não cresce, não avança, não faz nada mais. Fica parado num certo estágio. Porque Deus falou, espera aí, tira a sandália dos pés. E Deus espera você tirar as sandálias. Se você não tirar, não anda. Não chega mais próximo. Não cura enfermos. Não faz a vida dos outros prosperarem. Não salva ninguém. E nessa noite Deus quer que você abandone os bloqueios da sua vida. As coisas que te fazem ainda estar longe dele.